A ação policial acaba em morte na Serra. Os policiais foram recebidos a tiros ao tentar cumprir o mandado de prisão no bairro Central Carapina. Até o carro do delegado foi atingido por pedradas. Perseguição termina em tiros. Um motorista de aplicativo foi rendido e teve o carro roubado. Durante a fuga, os bandidos atiraram contra os policiais que revidaram. Um dos criminosos ficou ferido. Bandidos invadem igreja em Cariacica. Os criminosos reviraram armários e fugiram com os equipamentos de som do local. Acidente grave na BR-101, no sul do estado. O carro bateu de frente numa carreta. 2 pessoas morreram. Depois do plantão num shopping de Vila Velha, cartórios eleitorais do município voltam a funcionar nos endereços originais. Mulher é encontrada morta na casa do namorado. Ela estava com marcas de facadas pelo corpo. Quase 700 motoristas foram multados este ano por trafegar com farol apagado nas rodovias federais do Espírito Santo. Em média, são 3 flagrantes a cada hora. E governo anuncia parceria com a Prefeitura da Serra para o funcionamento do novo hospital infantil do município. A nova unidade deve ser inaugurada até o ano que vem. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Troca de tiros em um morto durante a ação da polícia no bairro Central Carapina, na Serra. Bandidos atiraram na direção dos policiais. Até o carro do delegado foi atacado. O vídeo foi feito minutos depois do tiroteio em Central Carapina. A rua já estava fechada e a população cercava o local onde a operação da Polícia Civil era realizada. Dentro desta casa, na rua Ceará, havia um homem morto, baleado durante confronto com policiais. Deusimar Lucas Cunha Neves, de 18 anos, estava armado com esta pistola .40 quando foi surpreendido pela equipe que cercou a residência. O rapaz, conhecido como Cebinho, já tem passagem por tráfico de drogas e estava no local com mais 2 homens armados. Um deles era Paulo Sérgio de Oliveira Júnior, alvo da operação desta terça-feira. O Deusimar, ele foi conduzido há 15 dias atrás para essa delegacia, ele foi qualificado, ele estava envolvido com o tráfico de drogas na região da Vala, em Central Carapina. Ele tem uma passagem por tráfico em 2016 e ele é investigado no último homicídio que ocorreu em Central Carapina, na companhia do outro indivíduo que é procurado por nós. Na fuga, Paulo Sérgio deixou cair a arma, uma pistola 9mm de fabricação turca com carregador alongado com capacidade para 30 munições e com dispositivo para silenciador. Nesta foto, postada por ele recentemente em uma rede social, ele ostenta o poder de fogo. O carregador apreendido pela polícia é o mesmo que aparece na publicação. Aos 25 anos, Paulo Sérgio já é um dos criminosos mais procurados pela polícia. Paulo Sérgio é hoje o alvo número 1 da Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra. Segundo a polícia, um homem perigoso que tem ligação com o tráfico de drogas e outros crimes. Contra ele já foram expedidos 5 mandados de prisão. Depois do tiroteio, esta viatura foi alvo de pedradas e o vidro chegou a ser quebrado. Uma outra viatura da Divisão de Homicídios também foi danificada. O bairro foi tomado por policiais que chegaram a usar bombas de efeito moral e balas de borracha para conter a população. Um protesto pela morte de Deusimar foi feito na BR-101. Esta não é a primeira vez que uma operação em Central Carapina termina em confronto. Para a polícia, uma medida extrema que será tomada quando for necessário. Eu recomendo que, ao entrarmos nesses bairros para cumprirmos mandados de prisão ou mandados de busca e apreensão, que esses indivíduos não venham para cima da polícia, pois nós não iremos recuar e estamos altamente preparados para repelir qualquer injusta agressão para cima de nós. 2 pessoas foram detidas durante a confusão. Os alvos do mandado de prisão conseguiram fugir. Criminosos invadem igreja em Jardim América, Cariacica. Os bandidos reviraram tudo e fugiram com equipamentos de som do local. Paulo mostra as salas arrombadas pelos ladrões. As portas destes armários ficaram completamente retorcidas. Os criminosos reviraram tudo o que estava dentro deles. Aqui,
eles furtaram os equipamentos de música. Esta foto mostra o estado em que ficou o portão de ferro. Chama a atenção a agilidade dos criminosos para conseguir desativar o sistema de segurança. Para furtar equipamentos tão pesados, eles conseguiram, em pouquíssimo tempo, retirar os sensores que poderiam disparar o alarme. Eu entendo que eles tenham tirado os sensores rapidamente, porque ao entrar dentro do templo, nós temos 10 segundos, que é o período para desarmar os alarmes. E eles, nesses 10 segundos, por certo, eles tiraram os sensores, arrancaram os sensores e arrancaram as cornetas que dariam o som. Para conseguirem fugir com os equipamentos, os bandidos usaram uma escada que estava dentro da igreja. Eles passaram sobre essa serpentina para ter acesso a este lote, onde fica uma torre de telefonia celular. Em função da criminalidade, a igreja teve que mudar a rotina dos cultos. Este aposentado, que pediu para não ser identificado, conta que o medo tem se tornado, cada vez mais, parte do dia a dia dos moradores. Tem tido arrombamento, roubos diante das pessoas na rua. Essa rua México, ultimamente, está sendo muito perigosa, porque passa pessoas daqui para o Vasco, daqui para o Colbi, daqui para outros bairros adjacentes. Então, é perigoso. Medo que agora se mistura à fé em dias melhores. Segurança ela tem que ser uma constante, não só aqui no nosso bairro, mas em todas as regiões, principalmente na região de Jardim América. Há visto que nessa rua México, esta semana, já teve um assalto a um apartamento e um outro assalto na igreja no mês anterior. Então, a criminalidade continua e a segurança, nós estamos à mercê da segurança. A Polícia Militar disse que foi ao local, mas até agora nenhum suspeito foi identificado. Criminosos roubam carro de motorista de aplicativo e trocam tiros com a PM. Era o terceiro dia dele como motorista do aplicativo, mas a viagem não foi bem como ele esperava. Eu estava em Jardim da Penha, dentro de um barzinho movimentado, não tinha assim, não dava uma característica que eles iam assaltar. Pediram uma corrida que fosse para Carapina, só que quando chegou em Carapina, me locomoveram para dentro de Jardim Limoeiro, eles começaram a entrar entre ruas, saindo rua, entra aqui, vira aqui. O do banco de trás me deu uma gravata, foi o momento que ele arrancou a arma e falou, perdeu, é um assalto, eu quero todo o dinheiro. Eu tirei o dinheiro do bolso, entreguei para eles, eles queriam mais dinheiro, foi que não tinha, e foi então sai do carro. Por volta das 7 horas da noite de ontem, o motorista do Uber esteve aqui na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Veio buscar os documentos pessoais dele. É que um andarilho encontrou a carteira aqui próximo e resolveu entregá-la aqui na divisão. O motorista então contou aos policiais do plantão o que tinha acontecido com ele, que o carro havia sido roubado. De madrugada, ele retorna aqui para a divisão de homicídios. É que ele recebeu uma ligação por volta de 5h30 e 6 horas, dizendo que o carro dele havia sido encontrado e que foi trazido para cá. Mas ao ver o veículo, o encontrou assim, cheio de tiros. São mais de 25 perfurações. Resultado de uma perseguição que começou por volta de 1h30 da madrugada com a polícia. Passou por diversos bairros e também por bloqueios. Nós estávamos fazendo um preventivo no bairro Jardim Limoeiro, quando eu vi esse veículo passando. Verifiquei que era a placa, comecei a acompanhá-lo e liguei giroflex, mandando parar. Não obedeceu a hora de parada, percorreu mais ou menos 6 bairros. Uns 8 quilômetros na contramão, furando 6 pontos de bloqueio e até que parou e tivemos êxito, né? Tivemos êxito em prender os indivíduos. Dentro do carro tinham 5 ocupantes, 2 a mais do que aqueles que assaltaram o motorista. São 3 adolescentes de 15, 16 e 17 anos. Uma jovem de 19 e um adulto de 24. 2 deles foram baleados, o motorista e o carona do veículo. Atiraram contra a guarnição, foi revidada injusta agressão. E 2 indivíduos foram alvejados. Segundo eles, eles pegaram esse veículo, as pessoas eram amigos, eram para curtir a noite. E até então todos também têm passagem pela polícia. 4 permanecem na delegacia para serem ouvidos pelo delegado. Para o motorista, que está há pouco tempo trabalhando com o aplicativo, restou o prejuízo. A gente fica pasmo, porque tem que ser pago. A gente tem 2 opções, ou não paga e fica a ver navios a zero, ou você paga da continuidade do trabalho, que o trabalho é o nosso sustento.
3 motoristas são flagrados a cada hora trafegando com faróis apagados nas rodovias federais aqui do estado. Veja na reportagem de Vinícius Rangel. A regra é clara, nas rodovias federais é preciso andar com farol aceso, mesmo durante o dia. A lei já está em vigor desde julho de 2016, mas aqui no estado quase 700 motoristas foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal circulando com os faróis apagados neste ano. Segundo a PRF, houve um aumento de 124% desse tipo de infração, se comparado ao mesmo período no ano passado. A utilização do farol durante o dia, nas rodovias federais, é para dar mais segurança a todos que estão ali, tanto quem está conduzindo quanto os demais veículos que vêm na direção contrária. Se o condutor deixa de utilizar o farol aceso, ou seja, ele gera insegurança, tanto para ele quanto para os demais. A cada hora, 3 motoristas são multados por transitarem com o farol apagado durante o dia em rodovias federais do estado capixaba. Os dados são do relatório divulgado pela PRF. O valor da multa para quem descumpre a lei é de R$ 130. É considerada uma infração média e são aplicados 4 pontos na carteira de habilitação. No ano em que a lei entrou em vigor, foram registradas mais de 5.000 infrações. A lei foi alterada em 2016, o condutor ainda está se adequando, ajustando o veículo também, ele guardando a informação para ele que ao sair ele tem que ligar a luz baixa do farol, assim como foi no cinto de segurança. Ele foi se acostumando para passar a utilizar o cinto de segurança sempre que entra no seu veículo. A nossa expectativa é que para esse ano o número seja menor. Tem por hábito usar sempre o farol aceso. Por uma medida de segurança, o farol aceso a gente é mais visto, né? Facilita a visão dos outros motoristas conosco, para nós, né? Para nossa segurança. Sempre deixo aceso. Por quê? Pelo fato de visualizar melhor tanto o pedestre quanto outro veículo também, né? Poder estar vendo o carro em movimento. Geralmente mantém aceso para evitar a multa, né? O condutor ele tem que estar atento às questões de segurança para ele. Então a utilização do farol é fator de segurança, por isso que é obrigatório. Cartórios eleitorais de Vila Velha começam a atender nos endereços originais. Depois do plantão de regularização dos títulos de eleitor, realizado em um shopping de Vila Velha, os 3 cartórios eleitorais da cidade voltaram a atender o público no endereço em que estão localizados. Chefe interino de uma das unidades, Magno explica que quase todos os problemas com a Justiça Eleitoral podem ser resolvidos nos cartórios. A pessoa que está com indébito, não votou e não justificou, ela vai ficar em débito com a Justiça. Pode procurar o cartório, que vai ser emitido uma guia, pagar, retorna ao cartório para a gente poder lançar a guia, o pagamento, ela fica quites com a Justiça Eleitoral. Se o título estiver suspenso, a pessoa que tem o título suspenso não tem como a gente mexer no título. Se ela estiver respondendo algum processo ou se estiver na Justiça Militar, né? Em todo o Brasil, os eleitores podem regularizar a situação do título até o dia 9 de maio. Mas se você mora aqui em Vila Velha, é bom ficar ainda mais atento às datas. É que na cidade, a revisão vai até o dia 26 de março. Mas o que é esta revisão? Magno afirma que trata-se de uma espécie de recontagem dos eleitores de Vila Velha. Todo eleitor de Vila Velha tem que participar da revisão do eleitorado que está acontecendo nesse momento. Não é só a biometria. A biometria, o TSE está em todo o país fazendo a biometria, mas o mais importante no momento aqui em Vila Velha é que está sendo feito o recadastramento eleitoral. Todos os eleitores têm que participar desse recadastramento. E para não perder viagem, anote aí os documentos necessários para apresentar no cartório mais próximo da sua casa entre o meio-dia e as 6 da tarde. Tem que levar um documento de identidade com foto, comprovante de residência e se ele tiver o título, ele pode trazer, não é obrigatório. Quem já fez a biometria automaticamente também já fez a revisão. Os cartórios em Vila Velha estão localizados na Praia da Costa, no centro e no Ibis. Mulher é encontrada morta na casa do namorado. Ela estava com marcas de facadas pelo corpo. O crime foi descoberto dentro de uma kitnet que fica neste sobrado em Alvorada, Vila Velha. A vítima é uma zeladora de 46 anos, Elane Maria de Oliveira. Ela estava desaparecida desde a tarde de domingo, quando foi vista chegando com o namorado. Foi num domingo, por volta das 5h30 da tarde. Foi a hora que eles estavam subindo aqui,
chegando de algum lugar que a gente não sabe de onde. Mas tranquilo, né? Os dois subiram, normal, como sempre. O filho de Dona Elaine esteve aqui por algumas vezes entre domingo e segunda-feira. Ele vinha procurar a mãe que estava sumida e ele achava estranho aquele desaparecimento dela. Mas em 2 ocasiões ele não passou daqui. Não teve coragem de subir. Só teve essa coragem quando veio acompanhado da polícia. A porta da kitnet estava trancada e foi arrombada pela polícia militar. Foi assim que a família descobriu o paradeiro da zeladora. Ela foi morta com 5 facadas na cozinha da kitnet. O filho, que acompanhava a PM, não quis olhar a cena. Foi muito triste, né? Ver praticamente 2 crianças, 2 rapazes de praticamente 17, 18 anos. Ver o sofrimento estampado no rosto deles é muito triste. A morte muito triste, né? Para a família toda. A suspeita é que a zeladora tenha sido assassinada na noite de domingo, mas o corpo só foi encontrado na noite de segunda. A brutalidade da morte deixou os moradores assustados e surpresos, principalmente porque a vítima era tranquila. Uma das ações dela era chamar o namorado para sempre ir à igreja. A gente ficou assustado porque uma pessoa que a gente conhece, de repente, uma situação dessa, né? Uma coisa bem brutal mesmo, né? Bem brutal. Eu até brincava com eles, né? Sempre eles passavam, eu falei, eu vou ser padrinho de casamento. Sempre brincava, né? Para mim era uma pessoa tranquila, porque de repente sempre, quando ela passava aqui, ela dava um bom dia, uma boa tarde. Não era pessoa que eu não via nada estranho com ela. Para mim era uma pessoa tranquila. Pelo que eu conhecia dela, era uma pessoa muito tranquila. A gente via até ela vindo para cá, encontrar com esse companheiro. Na calçada, andava tranquila, chegava quem chamava, levava ele para a igreja. A surpresa foi esse o fato, né? O namorado está foragido, deixou para trás todos os pertences. Discussão nenhuma, parecia o casal perfeito. Parecia que não existia confusão entre eles, entendeu? Saíam de mão dadas, voltavam de mão dadas, sempre assim. Ele era um cara meio fechado, né? Agora, violento, a gente não pode dizer que é, mas ele é bem fechado. A família dela descrevia como ele? Como bastante ciumento. Uma pessoa bem ciumenta mesmo. E realmente ele aparentava ter ciúme dela. A polícia investiga o caso. Reta final para as obras do novo Hospital Infantil e Maternidade da Serra. A unidade será equipada numa parceria com o governo do estado. O governador Paulo Artung e o prefeito da Serra, Aldifas Barcelos, visitaram na manhã desta terça as obras do novo Hospital Materno-Infantil em Laranjeiras. É um prédio com arquitetura moderna, bela, né? Como nós fizemos no Jaime, também um belo hospital, mas evidentemente que um hospital funciona com os equipamentos. Então, o prefeito Aldifas solicitou essa parceria que o Estado repasse os recursos para a aquisição dos equipamentos. E nós estamos dando essa garantia. A unidade está sendo construída numa área que tem mais de 25 mil metros quadrados. A estrutura terá mais de 120 leitos. Com isso, a previsão é que possa atender cerca de 8.700 bebês e gestantes por ano. A estimativa é que o número de partos no novo hospital chegue a 725 por mês. Uma obra aproximadamente de 65 milhões de reais, repito, com uma infraestrutura moderna, toda a água de captação aqui pela chuva vai ser feito, não tem aqui energia elétrica, aqui toda a água quente também no sistema solar que está implantado, ou seja, uma obra moderna, sustentável, que vai com certeza trazer benefícios para o futuro, não só da Serra, mas do Estado também. A conclusão das obras está prevista para o fim do ano que vem. O governo garante que existem recursos para cumprir o prazo. Construir é um desafio, equipar é um desafio, mas manter funcionando é o maior desafio, né? A gente precisa entender, inclusive, isso. O custo de manter um equipamento desse funcionando é muito pesado, né? E aí nós precisamos estar juntos, estaremos juntos nesta caminhada, mas estou muito feliz de visitar essa obra. É uma alegria para todos nós. Se a gente pensar o que o Brasil está vivendo, né? Pior crise da sua história, em plena crise, você tem uma obra dessa em curso, você tem um governo do Estado organizado em condições de ser parceiro para ajudar a equipar e a funcionar uma obra como essa, isso mostra a diferença do Espírito Santo em relação a essa confusão que o Brasil está metido nela nesses últimos anos. E a seguir,
Bandido de moto tenta assaltar trabalhadores num ponto de ônibus, mas ele acabou agredido pelas vítimas. A gente já volta. Motoqueiro é agredido durante tentativa de assalto na Serra. O bandido chega de moto por volta das 5h30 da manhã. Uma mulher percebe que é um assaltante e sai correndo. O motoqueiro tenta abordar pessoas que estão no ônibus, mas algumas reagem e entram em luta corporal com o bandido. Outras fogem assustadas. A tentativa de assalto aconteceu no bairro Taquara 2. Não há informações se o bandido foi preso. E a gente fica por aqui. Outras informações amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia, uma boa noite e até amanhã.